Slide Rock Bolter. O que significa isso? O que diabos é isso? Bom, numa tradução literal, isso significa parafuso deslizante. Literalmente falando, traduzido a grosso modo, é o que Slide Rock Bolter significa. E trata-se de uma criatura do folclore lenhador norte-americano. Porque os Estados Unidos também têm um folclore rico, não é só o Brasil. E curiosamente existe uma espécie de subdivisão dentro do folclore deles, que se chama folclore lenhador. Que são histórias e criaturas ligadas a esse universo dos lenhadores. E essa criatura, no que me diz respeito, é, sem dúvida, uma das mais inusitadas, das mais estranhas, das mais malucas com as quais eu já tive o prazer de ler algo a respeito. E se você ficou curioso como eu fiquei quando eu conheci essa criatura, quando eu topei com ela nos livros e na internet, acompanhe esse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre ele. Sobre o Slide Rock Boulder, disse que ele habita as montanhas do Colorado e que ele seria extremamente grande, o que é uma das coisas mais estranhas sobre este ser em particular. Porque fala-se que ele seria tão grande que seria até maior do que uma baleia azul. Ele tem uma cauda que se assemelha muito à cauda dos golfinhos, mas com uma particularidade. Nas extremidades dessa cauda, ele tem ganchos. Para que ganchos? Porque é com estes ganchos que ele se dependura no topo das montanhas. Tá ficando estranho, não tá? Vai ficar mais. Acontece que apesar desse tamanho gigantesco e de ficar pendurado em montanhas, o nosso Slide é uma criatura difícil de ver. Porque, segundo dizem, a pele dele tem uma cor que é tal que o camufla com a paisagem. Tipo, sei lá, um camaleão gigante. Ele consegue passar totalmente desapercebido. Acreditem vocês se quiserem. Segundo os relatos que se tem sobre essa criatura, o modus operandi dele é tão peculiar quanto ele mesmo. Já contei aqui para vocês que ele fica pendurado nas montanhas. E não é à toa. Não é que ele queira ser o maior macaco do mundo, que ele queira rivalizar com o King Kong. Não. Ele fica pendurado porque essa é a única forma que ele tem de se alimentar. Como? Eu já explico. Ele fica lá pendurado na montanha. E fica à espera que lá embaixo, nos pés da montanha, passe algum caminhante distraído ou um lenhador. Aliás, parece que ele tem uma certa predileção por lenhadores. Parece que eles têm um saborzinho melhor para o Slide Rock Boulder. E quando a pessoa está bem na mira, que ele tem certeza que ela está bem onde devia estar, ele simplesmente se solta da montanha, vem deslizando montanha abaixo com a sua boca aberta, uma boca enorme. Ele tem uma boca gigantesca, uma cabeça muito grande e olhos pequenos. E ele vai descendo com aquele tamanho todo, em tamanha velocidade, que a vegetação, as árvores, tudo que está em seu caminho, é claro, vai sendo destruído, arrancado, amassado, até que ele alcança sua vítima e a engole. E para poder fazer esse movimento de deslizar de maneira mais prática e rápida, o nosso querido Slide libera uma espécie de líquido dos cantos da boca, que é lustroso, viscoso e o ajuda a escorregar. Porque tipo assim, ele baba. Literalmente, o bichinho baba e ainda se esfrega na própria baba. Higiênico ele não é. E se vocês aí já estão pensando que o Slide é apenas um rostinho bonito,
é apenas mais uma carinha fofa nesse mundo, não. Saibam que ele é uma criatura de muita precisão. Ele é, tipo assim, ele tem cérebro de engenheiro, de carpinteiro. Ele anda com fita métrica e prumo na mão. Ou ele não tem mão, mas ele anda com as medidas exatas na cabeça. Sabe por quê? Porque as montanhas aonde ele vai ficar dependurado tem que ter, no mínimo, uma inclinação de 45 graus. Como é que ele faz para ter certeza disso? Não faço ideia. Mas tem que ter. Porque só assim ele consegue descer a montanha deslizando da maneira que ele precisa e com a velocidade que ele precisa. E pasmem, não é só isso. Ele ainda precisa que essa montanha esteja localizada mais ou menos de frente para outra montanha. Porque o nosso amigo só consegue se movimentar e comer quando ele está descendo ladeira abaixo. Como uma espécie desses carrinhos de ladeira, os carrinhos de rolimã aqui do sul que a gente falava. Quem aí já fez um? Deixa aí nos comentários. Ele desce aproveitando o impulso, a velocidade, e já sobe na montanha que está na frente no mesmo impulso, já se dependura lá nela também. Ela tem que ter esse mesmo ângulo de 45 graus, ele tem que achar não uma, mas duas, tá? Ele se dependura lá em cima e já fica lá esperando o próximo lenhador bobão, que vai dar mole ali, e aí ele vai repetir o processo. Ou seja, aparentemente ele fica se alimentando num movimento perpétuo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, enquanto a fome apertar e tiver lenhadores. O primeiro conto, o primeiro relato amplamente divulgado de que se tem conhecimento sobre o Slide Rock Bolter foi feito por um tal de William Thomas Cox. Ele era um guarda florestal e publicou um livro em 1910, também traduzido a grosso modo. O livro se chamava A Temível Criatura dos Lenhadores. Esse livro se dedicava a contar relatos vindos dos lenhadores, claro, aonde eles contavam sobre, supostamente, diversas criaturas e acontecimentos estranhos pelos quais eles tinham passado nas florestas. Inclusive, nesse livro, o nosso querido William, ele relata a história de um outro guarda florestal que teria bolado um plano muito bom para matar o monstro. Ele queria matar o coitadinho do Slide Rock Bolter. E o plano do cara era bem engenhoso. Ele pegou um manequim, encheu ele de pólvora, vestiu ele como um lenhador, porque lembre-se, né, o bichinho adora um lenhador, tem um meio que fetiche, uma tara, o negócio dele é lenhador, e colocou ao pé de uma montanha. Como ele fez para saber que tinha o Slide naquela montanha, já que o bicho se camufla muito bem? É e não é um mistério. Porque os lenhadores costumam acreditar, quando eles passam num local onde parece ter havido um deslizamento, onde tem árvores esmagadas e tal, eles costumam acreditar que por ali tem um Slide Rock Bolter que desceu a montanha para pegar algum infeliz. Então, eu suponho que ele deve ter visto uma montanha onde tinha um deslizamento desses e pensou, pô, é aqui. Ele deixou o manequim lá. O nosso querido bichinho, ao ver o manequim lá embaixo, pensou, jantar, boia, lanchinho da tarde. E não teve dúvida, se largou. Só que quando ele conseguiu chegar no manequim e finalmente foi engolir o manequim, a pólvora explodiu. Foi uma explosão tremenda que não só partiu em pedaços o nosso querido monstrinho, como também provocou uma grande devastação na área ao redor. Sei lá se valeu a pena destruir tanta coisa para matar ele. Porém, acredita-se, até porque continuaram acontecendo relatos posteriores, que aquele não era o único Slide Rock Bolter das florestas, das montanhas, que existem outros, porque eles continuam sendo avistados. Como é que eles se reproduzem? Não sei. Precisava ter um Globo Repórter, sabe aquela história do
de onde ele vem, o que eles comem, como se reproduzem. Bom, a gente já sabe onde eles estão e o que eles comem, os lenhadores que o digam. Como os bichinhos se reproduzem, como faz para se encontrar, sei lá, tem que ir deslizando de montanha em montanha, vai saber. Mas, de qualquer maneira, concluiu-se que não havia um só. Portanto, não adiantou muito destruir metade da floresta para matar o bichinho, né? E lógico, senhoras e senhores, lógico que existe quem duvide da existência do Slide Rock Bolted. Ah vá! Sério? Que gente mais cética. Inacreditável não acreditar numa coisa dessas. Para eu, parece muito verídico. Parece assim que realmente não tem nada para duvidar. Uma espécie de baleia azul com patinhas que se dependura em montanhas. Como que isso não pode ser verdade? Incrédulos. Mas seja como for, esses seres céticos afirmam que o que aconteceu é que os lenhadores confundiram deslizamentos de terra, deslizamentos de pedras das montanhas, algumas vezes talvez até provocados por minas ilegais. Os caras esburacavam as montanhas lá ilegalmente, tentando encontrar ouro, prata, essas coisas, com os movimentos do monstro, e acabou se criando a lenda. Eu acho que esses caras estão errados. Eu acho que ele existe mesmo, porque como que pode não existir? Isso é muito provável. Mas, em todo caso, estou aqui para respeitar todas as opiniões e estou contando isso para vocês, que os caras acham que ele não existe. Seja como for, apesar desses incrédulos fazendo essas afirmações tão perniciosas, ainda hoje existem pessoas que têm muito medo do Slide Rock Bolted, a ponto de não se aventurar nas montanhas, de ter medo de andar por lá sozinho e acabar virando o jantarzinho de um deles. Mais nada a dizer. Se você chegou no canal por esse vídeo e gostou, se inscreve, ativa o sino, fica conosco. Aqui nós temos vídeos todas as quartas e sábados. Para todo mundo que sempre me acompanha, aquele abraço de sempre. Fui!